Olá, os amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjo Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui agradecendo a permissão de Deus, a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de chamas. E voltando à nossa sequência de sempre, hoje a gente vai falar sobre as indicações. Primeiro eu gostaria de fazer uma correção do Instagram da Nath, que o endereço era @Flor de Luz Cigana do Oriente e houve uma mudança, tá? Então, corrigindo agora, o endereço certinho é @Flor de Luz do Oriente, tá bom? Vou fazer essa correção para vocês. Vocês sabem que já estava lá nas indicações, né, da descrição do vídeo, sempre eu vou fazer só essa correção hoje, vocês podem acessar com o endereço certinho, tá bom? Então, era @Flor de Luz Cigana do Oriente, para vocês que tentaram acessar e não conseguiram, me perdoem que eu não corrigi, logo eu não vi os comentários da Nath, só acessei pelo e-mail que ela me mandou informando que tinha mudado, tá? O endereço. Então, o endereço certinho agora é @Flor de Luz do Oriente, tá bom? E as indicações da semana, para somatizar com as outras que a gente já deixa na descrição. A Tamara e a Ivandra estão indicando o canal Fluídas Dinâmicas Divinas, tá? Da Ju Clemente. O Maicon está indicando o canal Valdilis. E o Fernando está indicando o canal Alvorecer da Vida Terapias, que a gente já indica aqui já há um bom tempo. E o canal Luz Átmica. Tá bom, meus amores? Então, um beijo para vocês. Gratidão por compartilharem os canais que vocês se identificam aí, que pode trazer mais luz ainda, mais esclarecimentos para as pessoas que também estão aqui no nosso canal, tá bom? Então, mais essas novas indicações vão se somar aos que a gente sempre faz aqui, que está sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para o tema do dia. Você sempre me pergunta, você sempre tem muita curiosidade sobre o que acontece antes da união, que antecede a união. E é muito importante que vocês não se preocupem com isso, que vocês não encanem com esses acontecimentos, e vou dizer o porquê. Quando a gente escuta as experiências das outras pessoas, principalmente na questão, vocês sabem que a questão chama gêmeas, as energias que já estão na conexão, principalmente as energias femininas que já têm clareza, que buscam essa interação para não se sentirem tão sozinhos, para ter com quem desabafar, para ter com quem falar, porque uma pessoa que está fora da conexão, que não despertou ainda para a sua conexão, especialmente falando, vai achar que os acontecimentos são pura loucura, que é invenção. Vocês sabem muito bem, vocês que já estão na conexão sabem que é um caminho muitas vezes solitário. Hoje em dia a gente já tem muita informação, a gente tem os canais que falam sobre isso, mas muitas vezes quando as pessoas fazem grupos e tudo, cada um conta a sua experiência, então meio que quando você ouve a experiência da outra pessoa, você meio que já projeta a sua no caminhar do outro. Então, se a outra pessoa antes da união teve uma fase de espelhamento, você acha que para você também vai ser o mesmo. Se para outra pessoa a fase que antecedeu a união simplesmente foi de ajuda mútua, de crescimento espiritual, de ensinamento da tua energia masculina, vem te pedir ajuda para evoluir, para saber mais sobre a espiritualidade. Então você já projeta, e muitas vezes quando você ouve esses comentários e não acontece do mesmo jeito com você, às vezes fica uma dúvida, dizer, poxa, aconteceu com a chama que eu ouvi falando que antes da união aconteceu isso e comigo não aconteceu, então será que eu estou mesmo numa conexão de chama gêmea? Então são essas dúvidas que surgem quando a gente meio projeta a nossa estrada de chamas, o nosso caminho, tá? Como chamas despertas, nos acontecimentos, no caminho do outro. Então eu sempre digo para vocês que vocês foquem no próprio caminho, porque cada um vai seguir conforme os seus karmas, conforme o que lhe é destinado. Então, para algumas pessoas tem mais ciclos de separação do que para outras.
Para outras pessoas, é como eu sempre digo para vocês, eu nunca ouvi se tem algumas pessoas que abordam a questão da conexão de chamas, que não tem a fase do caçador e corredor, que já aconteceu isso em encarnações passadas, numa encarnação passada, que já resolveram todos os karmas, que já tiveram união numa encarnação passada e que vieram para essa encarnação diretamente para continuar o seu propósito divino, então se identificaram imediatamente e não se largaram mais. Muitas pessoas, muitas conexões de chamas, muitas pessoas estão em união, muitas chamas estão em união, que sequer sabem que estão numa conexão de chamas. Por quê? Porque não teve a fase do caçador e corredor, e 90%, 99%, eu não sei a porcentagem correta, o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca vi outras pessoas falarem em relação a isso, que algumas chamas já vêm diretamente para a união sem a fase caçador e corredor, porque já passou por isso em outra etapa. E dando meu exemplo, falei para você sobre isso. Então, conheço muitas pessoas que estão em conexões que nem sabiam que eram chamas despertas, simplesmente se identificavam com a sua chama como, sabe, um relacionamento divino, aquele relacionamento predestinado, aquela pessoa certa que veio, que muitas vezes conheceram desde a infância, que não se largaram mais, que se conheceram na adolescência, na escola, não se largaram mais, e que estão juntos em união, mas não se dão conta, não se davam conta de que estavam numa conexão de chamas, que eram chamas despertas e que estavam cumprindo seu propósito divino simplesmente porque as pessoas abordam a conexão de chamas gêmeas apenas pela fase caçador-corredor, tá? Então é muito importante que vocês desapeguem dessa questão de o que é que acontece antes da união, o que é que acontece depois da união, porque cada um tem a sua missão, cada um tem conexões de chamas que após a união, a missão é se unir para exercer algo que beneficie outras pessoas, seja a criação de uma ONG, só dando alguns exemplos. Há outras conexões que depois da união, a energia feminina, a missão da energia feminina é continuar a ajudar a energia masculina a evoluir, ou seja, aquelas energias masculinas sabe, que vão meio que empacando no meio do caminho, que dão muito trabalho e que finalmente, quando chega o ponto da união, ainda tem muito aprendizado a cumprir. Então, cada uma conexão é completamente distinta da outra. Então, se a gente padronizar uma sequência de acontecimentos, muitas pessoas que estão na conexão vão se sentir deslocadas e dizer, poxa, não aconteceu isso comigo nessa sequência, então eu não estou numa conexão. Então, ao invés de esclarecer, a gente vai acabar gerando mais dúvidas. Então, não é receita de bolo, sempre digo isso para vocês. O que aconteceu com a conexão de alguém que você conhece pode não acontecer na sua. Fase de espelhamento não acontece para todo mundo. Tem muitas energias femininas que trabalham, que focam toda a sua energia em si antes da união, que se dá conta de tudo que tem que ser trabalhado de maneira pessoal, é tanto que quando acontece a união, não existe espelhamento. Então, é muito individual essa caminhada, cada conexão, cada chama é responsável pelo karma negativo que criou e que tem que pagar. Então, existem muitas conexões que estão na fase de caçador e corredor, que tem mais de 5 afastamentos, que ficam distantes, que um afastamento chega a durar, já recebi relatos de casos que chegou a durar 10 anos. E outras pessoas que simplesmente se afastam 2 vezes para cumprir karmas e depois voltam e se unem. Então, cada caminhar de casais de chamas é totalmente distinto um do outro. Então, não a questão da gente criar esse local, como os canais, como grupos que vocês criam para desabafar, é simplesmente o fato de, sabe, de contar a sua experiência, muitas vezes motivar as outras pessoas, que tem gente que não acredita, tem chamas que estão na conexão, que sabem, tem certeza, mas que às vezes desacreditam da união, porque o processo dele ou dela está tão demorado, teve tantos karmas que chega a desacreditar da união nessa encarnação.
Então, se vem outro exemplo e você escuta uma história que foi difícil também, que se assemelha à sua, que não é igual, mas tem certas semelhanças e que foi difícil, e que quanto mais foi trabalhado em si, quanto mais a energia feminina evoluiu, trabalhou, prosperou, botou seu foco em si, fez o trabalho e conseguiu a união. Então, isso já anima, isso dá força, isso impulsiona. Então, é para isso que serve. Mas não comparem a caminhada de vocês na conexão com as outras, porque senão sempre vai faltar. É como a questão da idade, tem pessoas que têm uma diferença de idade, a maioria, a grande maioria de conexões tem uma diferença acentuada de idade, seja uma diferença de 5 anos, de 7, de 10, mas tem, outras não têm, outras chamas têm a mesma idade. A questão da idade é a questão da somatização dos karmas que cada um tem para cumprir. Então, muitas vezes, uma chama encarna muito antes da outra, para nesse processo já ir cumprindo os seus karmas, porque senão ficaria inviável esse encontro. Então, é por isso que existem algumas com a diferença tão grande e outras que não têm, porque o que vocês têm para cumprir, a caminhada que vocês têm, quando vocês têm a idade muito parecida, então é justamente a quantidade de karmas que vocês têm a vencer, que é muito parecida também. Então, há essa semelhança na idade. Então, cada caso é um caso completamente específico, tá? E sempre lembrando que muitas conexões que vieram, que encarnaram nesse plano que nós estamos agora, que que desconhecem que são casais de chamas, que se sentem que estão num relacionamento divino, que é aquela pessoa que você bateu o olho na adolescência, na infância, e que estão juntos desde sempre, sabe aquele amor para toda a vida? Que sabem que tem uma missão juntos, mas que não sabem nem o tema, nunca ouviram nem falar do tema chama gêmeas e desconhecem porque muitas pessoas só colocam a questão das chamas gêmeas associam com a fase caçador-corredor. Tá bom, meus amores? Então, o que antecede a união para cada casal de chamas é completamente específico, tá? Pode ser uma fase de espelhamento, pode ser uma fase de muito aprendizado, pode ser uma fase de cura, tá? Para cada um vai se revelando. Quanto mais vocês meditarem, mais vocês saberão, mais vocês estarão conectados e conectadas com a intuição de vocês e saberão o caminho a seguir, tá? Essa conexão é divinamente guiada, então se você parar, perdão pelo barulho, gente. Se você parar para ouvir a sua intuição, para ouvir o seu coração, para se conectar com seu guia espiritual, com seu anjo da guarda, você vai ver que todo o itinerário ali para você seguir na conexão, cada passo que você precisa dar, cada percepção para os sinais, sabe, você percebe os sinais muito nítidos, vocês recebem as mensagens, vocês conseguem interpretar as mensagens, e isso faz parte da evolução de vocês. Então, muitos de vocês também têm dúvidas sobre a missão espiritual, então, quanto mais vocês meditam, essa resposta vem automaticamente dentro de vocês. Simplesmente vocês estão meditando e são iluminados com o caminho espiritual que vocês têm que seguir, o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam melhorar. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente evolui espiritualmente, quanto mais a gente se conecta com a nossa essência divina, mais as respostas vêm dentro de nós e a gente é uma coisa muito natural. Simplesmente você sente o que você tem que fazer. Não é aquela história de eu estou com vontade de fazer isso ou aquilo. Não, você sente que você precisa fazer determinada coisa. Por quê? Porque a tua essência divina, teu guia espiritual, teu anjo da guarda dizendo, você precisa trilhar esse caminho. Esse caminho é seu, você precisa fazer isso de tal forma. Você precisa trabalhar isso aqui que não está direito. Você precisa focar a sua atenção e a sua energia nesse momento em tal coisa, porque isso faz parte da tua evolução. Então, quanto mais vocês meditam, quanto mais vocês tiram o foco, principalmente na fase do afastamento, quanto mais vocês tiram o foco principal da energia masculina, claro que vocês estão conectados energeticamente o tempo todo, não tem como afastar essa energia de vocês, mas quando vocês voltam os olhos para a própria evolução, vocês veem que
sabe? É tudo guiado. Vocês recebem as mensagens, vocês entendem, conseguem interpretar, vocês seguem o que é dito para vocês seguirem e as coisas, as portas se abrem, as coisas acontecem muito mais rápido, de forma muito mais fluida e vocês veem a mudança da energia masculina de vocês de forma mais rápida e plena, tá bom? Então vamos lá para a leitura de hoje. Começando com as energias femininas, quais as mensagens que os anjos trazem e as energias que se apresentam para a divina feminina aqui. Não tem nada a ver com gênero, pode ser ele ou ela, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem para as energias femininas? Tudo que eu acabei de falar, praticamente a maioria das coisas que eu acabei de falar sobre voltar para dentro de si, sobre meditação, simplesmente aparece aqui para vocês. Simplesmente aqui está representando a evolução de vocês através da meditação, e quanto mais vocês estão focados nessa evolução espiritual, nessa evolução pessoal que vocês precisam trabalhar, mais vocês se sentem leves e felizes, as energias femininas, porque sabe que a união está próxima, gente. A união está aqui marcada, marcada, marcada para vocês. Vocês estão simplesmente a um passo de conseguir o que vocês desejam nessa união, depois de, por puro merecimento, depois de tanto trabalho, vocês têm a clareza que a energia masculina está vindo te oferecer o que tem de melhor finalmente. Ele ou ela tem trabalhado, por mais que vocês às vezes notem sinais distantes ou pequenos demais, mas a revolução dentro das energias masculinas está fervilhando, por mais que ele ou ela não consiga exteriorizar, é muito difícil você passar. Vocês precisam entender que são muitas barreiras, às vezes são muitos traumas, muitas inseguranças para serem trabalhados. Muitas pessoas têm traumas que levam a vida inteira para serem curados. Então, o processo, não desmereçam de forma nenhuma, não desmereçam o trabalho de vocês que impulsiona a energia masculina de vocês a evoluir. Então, quanto mais vocês meditam, quanto mais vocês se conectam com a essência divina de vocês, com a consciência divina de vocês, que é esse o propósito das chamas, é voltar para a sua essência divina, simplesmente assumir o teu papel como divino, seja divino feminino, divino masculino. Então, simplesmente é esse o propósito. É esse o propósito, é assumir a tua posição, puro amor incondicional, consciência divina. Então, à medida que vocês focam nisso, à medida que vocês se aprofundam, à medida que vocês vão se conectando cada vez mais, vocês vão sentindo essa leveza, vocês vão conseguindo soltar, porque vocês sabem que o soltar não identifica que vocês estão abrindo mão da conexão de forma nenhuma. Pelo contrário, vocês sabem que soltar é dizer ao universo: eu acredito, eu confio, eu tenho certeza que essa conexão vai acontecer, que essa união está se aproximando, que tudo isso já existe num plano superior, que as coisas terrenas que precisam ser cumpridas não estão atrapalhando, e sim me auxiliando cada vez mais a evolução para que a gente esteja no ponto certo para a união. Então vocês sentem esse amor incondicional latejando aí cada vez mais forte, vocês sentem essa felicidade e estão assumindo simplesmente o seu papel, imperatriz divina feminina, seja homem ou mulher, o seu poder, essa certeza, sabe, essa imposição que a energia feminina da imperatriz nos mostra tão forte, sabe, essa imagem de estabilidade emocional, de plenitude. É assim que vocês estão se sentindo ou caminhando para se sentir, muitas de vocês, muitos de vocês. Então, simplesmente
Aqui, a carta de vocês, das chamas, que mais representam essa estabilidade, essa certeza, esse linear nas energias que estabiliza tudo e que te traz o teu divino masculino, seja ele ou ela. Então, meus amores, mais uma vez exposto aqui para vocês, a gente já falava disso antes da leitura, e mais uma vez exposto aqui na energia de vocês, na energia da maioria das divinas femininas que estão fazendo o trabalho, que continuam acreditando firme e forte, que sabe que cada afastamento tem o seu porquê. É doloroso? É. Olhando por esse mundo 3D, é doloroso sim estar longe de quem se ama. Mas a gente precisa entender, sempre digo para vocês, a conexão de chamas não é algo amoroso, carnal, é um relacionamento, é uma conexão em todos os sentidos, espiritual, claro que tem sua parte física, mas emocional é uma conexão plena que vocês vão experimentar tudo quando vocês estão, vocês sabem muito bem. Para vocês que já tiveram um contato pessoal muitas vezes sem ter um contato físico com a chama de vocês, vocês sentem uma energia que vocês não sentiram com ninguém, nem que vocês encostassem na pessoa. Vocês sabem que não existe sensação igual. Não tem como se enganar. É por isso que muitas vezes eu digo, não tem como. Muitas vezes as pessoas perguntam se eu faço confirmação de chamas, eu já expliquei o porquê eu não faço, e eu sempre digo e vou dizer sempre. Só quem pode identificar uma conexão é a própria chama, porque ninguém vai poder sentir isso por você. Ninguém vai poder sentir esse amor incondicional, essa energia que te prende, que te faz ter a certeza que você pertence, não no sentido de posse, sempre repito isso, mas no sentido de habitar no outro, tá? Então, vocês seguem para essa plenitude, meus amores. Não duvidem da conexão. Não duvidem, ela tá aí para vocês mais firme e forte do que nunca. E a energia masculina tá juntando todos os seus valores, tá se sentindo digno e digna novamente da conexão, tá? Porque muitos andaram se culpando por conta dos processos kármicos que ele ou ela sempre pensam que são erros, que não devia ter escolhido. Não sabe ele ou ela, muitas vezes, antes de evoluir, antes de procurar a sabedoria espiritual, não sabe que foram karmas criados que precisavam ser cumpridos. Então, não são erros, simplesmente são acertos de conta do universo conosco, tá? Então, não duvidem da conexão, que ela tá aí para vocês mais forte que sempre, tá bom? Vamos agora ver qual a mensagem que os anjos trazem para as energias masculinas, divinos masculinos, seja ele ou ela. Qual a energia que se apresenta para o divino masculino, seja ele ou ela. Olha a carta que abre, gente. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa continuar? Vamos continuar só para não dizer que não continuamos. Laços kármicos sendo desfeitos. A energia masculina já sabe muito bem para onde deve regressar, já está abandonando, seja relacionamentos kármicos, já estão se libertando de manipulações energéticas, simplesmente essas amarras que prendiam muitas energias masculinas por conta de manipulações energéticas já estão se desfazendo, ou seja, essa apatia, essa falta de interesse, esse posicionamento frio que vocês sabiam como energias femininas que são, quando olhavam para as energias masculinas de vocês, que sentiam essa aparente frieza, sabiam que no fundo não era normal. Sabiam que estavam sendo manipulados. Então, o primeiro passo já é dado divinamente. Essa estabilidade é o que deseja a energia masculina, ou seja, retornar para a sua energia feminina, para ter a possibilidade de, na cabeça dele ou dela, de um novo início, de uma nova oportunidade, de terem a oportunidade que as energias femininas lhes deem mais uma chance de provar
o seu amor incondicional que tentou esconder desesperadamente durante todo o processo. Tá aqui, minha gente. Essa carta fala que vocês estiveram sempre conectados e estarão sempre conectados. Não importa quem tente interferir, não importa quantas encarnações vocês precisem cumprir, vocês pertencem um ao outro. Não tem como fugir. E esse trabalho de cooperação um com o outro, isso está mais perto do que longe. Para alguns de vocês e para outros já estão acontecendo, já aconteceu essa reaproximação, as mensagens estão chegando, desbloqueios simplesmente, já a conexão, a comunicação já é o primeiro passo para esse entrosamento entre vocês, para vocês poderem se reconectar pessoalmente depois desse distanciamento para muitos de vocês, mas o mais importante é a clareza, simplesmente a clareza de que o destino na mente dele ou dela, o destino leva sempre até vocês. Não adianta se percorrer o mundo inteiro, se for necessário percorrer o mundo inteiro para fugir, o último caminho que percorrer vai sempre trazer de volta para as energias femininas. Então, é um ciclo infinito entre vocês. Não importa para onde se tente fugir. As energias femininas também sabem disso. Muitas dizem: desistir da conexão, vou procurar uma alma gêmea, vou tentar materializar uma alma gêmea, vou seguir com a minha vida, porque a minha energia masculina está no relacionamento kármico, está muito feliz. Não. Uma chama nunca está feliz num relacionamento que não seja com a sua chama, tá? Isso vocês podem ter a certeza. Essa pessoa pode apresentar a maior felicidade do mundo, que é mentira. Nunca vai sentir plenitude com outra pessoa, de forma nenhuma. Depois do contato, seja direto, seja físico, ou não seja, para vocês que estão na distância, que nunca se tocaram, não importa. A energia sentida um pelo outro não vai ser sentida com mais ninguém, tá bom? Então tenham isso em mente. Quando veem, Sol tá no relacionamento kármico, tá parecendo muito feliz. Não tá. Não tá. Digo com toda certeza para vocês, não tá. De forma nenhuma. Nunca vai se sentir feliz como se sentem com vocês. De forma nenhuma. Tenham essa certeza. Então, podem dar voltas, séculos, encarnações, vocês estarão sempre juntos, sempre se encontrando, sempre um pertencendo ao outro, tá? E esse trabalho aí entre vocês vai começar a ser feito, para alguns já começou a ser feito, mas essa clareza, esse posicionamento, essa decisão de abandonar o caminho que não é dele ou dela, das energias masculinas, essa decisão já foi tomada e as amarras estão caindo por terra uma por uma, porque chega o momento divino onde as coisas precisam evoluir, onde o despertar começa a acontecer, tudo tem um prazo para ser, tudo tem um prazo para ser cumprido, então os processos kármicos, as manipulações energéticas que também trazem lições, tá? Mas essa estabilidade aqui está caminhando para vocês, então se repete, meus amores, se repete, é simplesmente a confirmação de que a conexão é para vocês. E eu sinto muito forte, me pedem para dizer, principalmente essa leitura vai tocar direto para as pessoas que estão duvidando da conexão, que estão se perguntando: nossa, será que é? Nossa, eu não passei por tal processo, ou eu vi isso em algum lugar, não aconteceu comigo, será que eu tô? Será que eu tô ficando louca? Então, me pedem para repetir para vocês que essa leitura é simplesmente a confirmação, a resposta para essas dúvidas que vocês estão tendo, tá? Acreditem na conexão. Ela está aí, é de vocês. Para onde fugir, para onde a tua energia masculina tentar fugir, o caminho vai levar até você sempre, tá bom? Então, meus amores, essa é a mensagem que os anjos tinham para vocês hoje. Espero que seja de ajuda, que seja de esclarecimento, que deixe muita gente feliz. E a gente se encontra na próxima leitura. Fiquem com Deus e com os anjos. Um beijo grande.